Olá, sejam bem-vindos ao Bioluminados. Como vimos no vídeo passado sobre o que é vida, não existe exatamente um consenso sobre o que seria vida, mas há consenso de que a vida possui algumas propriedades. E é sobre essas propriedades que nós vamos começar a discutir aqui neste vídeo e nos próximos vídeos que serão publicados aqui no canal. Se você não assistiu ainda o vídeo sobre o que é vida, não deixe de assistir, é um vídeo curtinho, objetivo, que nos ajuda a direcionar estes estudos sobre o que nós podemos chamar de vida. A propriedade que nós vamos discutir hoje é a organização biológica e, na minha opinião, é uma das propriedades mais bonitas, mais elegantes da vida. E ela está presente desde a escala microscópica, a nível molecular, à macroscópica, em uma escala mais global. Vou provar para vocês. Este é o planeta Terra. Toda a vida de qualquer lugar do planeta pertence à biosfera. A biosfera é o nível organizacional máximo que a biologia estuda, já que ela inclui todos os seres vivos do planeta. Quando damos um zoom na biosfera, logo vemos que ela não é uniforme. Os seres vivos estão sujeitos a diferentes condições climáticas, a diferentes relevos, ou seja, a diferentes condições ambientais. Isso permite que nós possamos dividir ou classificar a biosfera em unidades menores, que chamamos de ecossistemas. Os ecossistemas são, então, todos os seres vivos de uma determinada área, somado às condições abióticas, as condições ambientais com as quais estes seres vivos interagem, como por exemplo, solo, água, clima, luminosidade, salinidade, composição atmosférica, entre muitos outros. E para continuarmos o nosso estudo, eu escolhi um ecossistema de floresta. Vamos ampliar agora a escala dessa floresta. Se nos ecossistemas o estudo era voltado para as relações entre os seres vivos e os elementos abióticos do ambiente, agora o estudo será voltado apenas para as relações entre os seres vivos. Este nível organizacional é chamado de comunidade. Então, pensando no ecossistema de floresta, a comunidade será composta por todas as espécies de árvores, de samambaias, de insetos, de mamíferos, de bactérias, de fungos, ou seja, toda a forma distinta, né, tudo que a gente pode chamar de espécie que está presente dentro dessa floresta. Se ampliarmos novamente a escala, temos o estudo individual de cada espécie. Todos os indivíduos pertencentes a uma mesma espécie em uma determinada área pertencem à mesma população. Vamos pensar na nossa floresta. Digamos que nessa floresta tenha uma espécie de ipê amarelo. Então, todos os indivíduos pertencentes àquela espécie de ipê amarelo naquela floresta pertencem à mesma população. Então todos os indivíduos de ipê amarelo do mundo pertencem à mesma população? Não. Todos os indivíduos do mundo de ipê amarelo pertencem à mesma espécie, mas apenas os indivíduos de ipê amarelo de uma determinada região, de uma determinada área, como por exemplo a nossa floresta, pertencem à mesma população. Deu para entender? Se a população é composta por indivíduos, por organismos vivos de uma única espécie, então, se ampliarmos essa escala, nós teremos o estudo individual de cada organismo. Então, um organismo nada mais é do que um indivíduo de uma determinada população. É como se retirássemos uma única árvore de ipê amarelo da nossa floresta. A partir de agora, começamos a nos direcionar para uma escala microscópica. Cada organismo é composto por diferentes partes que desempenham diferentes funções que são vitais para a vida. Estas partes, elas são chamadas de órgãos. Então, pensando no nosso ipê amarelo, o ipê ele é dividido em raízes, troncos,
folhas, flores, frutos. Todas essas partes, todos estes órgãos compõem um único IP amarelo. Cada órgão é constituído por tecidos, que são conjuntos de células que desempenham em conjunto uma função especializada. Por exemplo, nas folhas de IP, nós encontramos o tecido chamado epiderme, que é como se fosse a pele da folha. E este tecido ele é responsável por trocas gasosas, como por exemplo de CO2 e O2, gás carbônico e oxigênio, e água, ou seja, ele participa dos processos de respiração e transpiração da planta. As células, por sua vez, também são organizadas. Elas podem apresentar, por exemplo, organelas, que funcionam como se fossem órgãos das células, que desempenham determinadas funções dentro da célula. São alguns exemplos: o núcleo, mitocôndrias, cloroplastos, complexo de Golgi, ribossomos, entre outras. Mas nem todas as células possuem organelas, apenas as eucarióticas. As células procarióticas, que constituem os domínios árquea e bactéria, não possuem organelas. Possuindo organelas ou não, uma coisa é fato: toda célula é constituída por moléculas, inúmeras moléculas, e cada uma dessas moléculas é constituída por 2 ou mais unidades de átomo. Um exemplo clássico de moléculas que está presente em todos os seres vivos é o DNA, que em seres eucariotos está presente dentro de um núcleo. Essa organização da vida é ótima para nós humanos, para que consigamos estudá-la. É muito mais fácil para nós estudar coisas delimitadas, colocadas em caixinhas. Mas cuidado, pois podemos cair no erro do reducionismo, que é quando simplificamos demais algo que é muito mais complexo. E a vida é muito complexa. Então, quando caímos nesse erro do reducionismo, nós acabamos tendo uma visão incompleta da vida. O que precisamos considerar, então? Vamos pegar toda essa classificação que eu expliquei para vocês e jogar pela janela? Não, calma. O que nós precisamos entender é que cada nível organizacional ele vai apresentar determinadas propriedades que são particulares de cada nível. Por exemplo, propriedades que são fundamentais, são essenciais para o funcionamento de uma célula, não necessariamente vão ser fundamentais ou vão estar presentes no funcionamento dos tecidos. E essas propriedades elas são chamadas de emergentes porque elas emergem de cada nível. E por que elas ocorrem? Por que as propriedades emergentes ocorrem? Porque a complexidade de cada nível é diferente, as interações são distintas e os componentes se modificam, né, dentro de cada um dos níveis. A biologia não se trata da soma das partes. Se somarmos as partes, nem sempre teremos o mesmo resultado. Por isso, a biologia hoje estuda cada uma dessas classes, dessas classificações que nós abordamos no vídeo de hoje, mas também busca complementar com a biologia de sistemas, que busca aprofundar como esses elementos, né, de cada nível se relacionam dentro de cada nível e entre cada um dos níveis. E se você gostou do vídeo de hoje, se aqui eu trouxe conteúdo relevante para você, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para que você receba as notificações quando saírem vídeos novos. Até logo!